Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Vamos dar então continuidade aqui ao nosso curso de iniciação ao planejamento de marketing digital. Eu quero relembrar a vocês aquele conceito que nós trouxemos da AMA, American Marketing Association. E quero pegar apenas uma palavra desse conceito, que é a palavra processo. A American Marketing Association, ou AMA, simplesmente, define marketing como um conjunto de atividades, um conjunto de processos, um conjunto de instituições. E eu queria que você prestasse atenção agora nessa ideia de processos. Todo projeto de marketing é verdadeiramente composto de um processo, no mínimo um processo, ou normalmente um conjunto de processos. Você imagine o seguinte, você pensa lá, você começa lá com aquele seu pensamento empreendedor, ou sei lá, o seu cliente começa lá com o pensamento empreendedor, e ele cria ali um produto, é a primeira fase do marketing, ele cria um produto, que vai oferecer algum valor para a sociedade, algum valor para um determinado público-alvo. Então, quando você pega só essas duas pontas aí, essas duas pontinhas da história toda, você tem a criação do produto como parte do processo de marketing e você tem a criação da ideia de valor como parte do processo de marketing, certo? Eu chamaria essa parte de parte criativa, mas é um processo complexo, muitas vezes complexo e muito interessante. Porque se você está criando ali um produto que vai atender uma necessidade para alguém e cria depois uma ideia de como você vai convencer as pessoas de que aquele produto ou serviço realmente atende às necessidades dela, só nisso você já tem um processo ou um conjunto de processos. Mas aí quando você pega esse valor, que você diz assim, olha, é por isso aqui que você deve comprar meu produto, porque ele te dá esse benefício, agora você vai apresentar isso à sociedade. Então, passa isso ao seu público-alvo. Então, passamos para um novo nível de processo. Que nível de processo é esse? O processo de apresentar, de propagar, o processo de propagação ou de promoção do teu produto. Tá? Então, criação do produto, estabelecimento do valor, né? Não necessariamente apenas o preço, mas o valor e o preço que vai estar estabelecido ali e a promoção. E também como é que esse produto vai chegar até o cliente, né? A distribuição. Então veja, caímos no velho e bom mix de marketing trazido lá da teoria de Kotler lá dos anos 60, né, dos anos 1960 e pouco. Kotler apenas sistematizou esse processo que já vinha de Bartels, já vinha de outros grandes teóricos do marketing, mas esse processo está vivo ainda dentro do marketing, seja onde ele estiver. Então você pensa, eu preciso de um produto, eu preciso definir o preço, eu preciso definir a forma como eu vou entregar esse produto ao meu cliente, eu preciso definir a forma como eu vou promover esse produto, esse serviço, esse produto, o que seja. Então você passa aí por um processo mínimo. E quando você leva isso para a internet, aí você tem os atores que estão presentes lá, você tem o seu público-alvo, que até então é desconhecedor do seu produto. Aí você tem os processos que levam você a tornar o seu produto conhecido por aquele público-alvo, aquele público que você deseja atingir. Aí quando você atinge esse público, você tem um tal de call to action, ou seja, chamar para a ação. O cara teve acesso lá, teve contato lá com o teu produto, ele teve interesse, ele entendeu o valor do teu produto, do teu serviço, e agora você quer chamá-lo para participar para dentro da sua empresa, né? É como se ele estivesse passando e olhando a vitrine e tivesse dito, esse produto é legal, esse serviço é interessante. Mas aí você quer chamá-lo para dentro da sua loja agora. É o que a gente, né, no mundo da internet, chama, vou transformar esse inteiro desconhecido lá, na realidade seria um inteiro desconhecedor, num lead, né? Puxo esse cara para dentro e ele coloca lá faz a sua primeira ação.
né? O primeiro call to action é você conhecer o meu produto, entender o que ele tem valor para você. Agora eu quero que você coloque seu nome aqui, eu quero que você coloque seu e-mail aqui, eu quero que você coloque seu telefone aqui, eu quero que você me dê liberdade para chegar até você, tá? Então aí você já tem um processo de transformar lá aquele desconhecedor do seu produto e desconhecido para você também num lead, em alguém que entrou na tua loja e deixou algo lá dentro, deixou a identidade dele, deixou um contato dele, deixou uma forma de aproximação dele, né? Aí depois disso você vai para o segundo call to action, né? A segunda chamada para ação. Ei, vamos comprar o meu produto, vamos comprar o meu produto. E aí você vai ter aí um conjunto de processos também para convencer esse cara de comprar o teu produto, ou apenas para fechar a venda. Talvez ele já entre convencido de que o teu produto é um bom negócio para ele. Então aqui já começa uma ramificação. Eu tenho aquele lead que precisa ainda ser convencido e eu tenho aquele lead que já está convencido. Então eu tenho um lead ali que se transforma num prospect, e eu tenho aquele lead que se transforma num cliente, né? Daí eu tenho o processo financeiro de fechar o negócio com esse cara. Se não for um negócio envolvendo finanças, eu tenho alguma outra call to action, né, para chamar o cara, vai doar sangue, vai para a igreja, vai participar de um grupo de voluntários para ajudar com dependência química e tal. Você tem um novo call to action, tá? Você conheceu o cara, o lead é apenas alguém que você tem os dados. Agora você vai chamar esse cara para uma nova ação. Ou ele vai comprar um produto ou serviço teu, ou ele vai participar de alguma outra estrutura de marketing para a qual você está chamando, tá? Beleza. Então veja só, vamos revisando aqui, ó. Eu tenho lá o cara que é um inteiro desconhecido, tô dentro do funil de venda. Imagina o funil de vendas, tá? Então, eu tenho lá o cara que é um inteiro desconhecido para mim e um desconhecedor do meu produto. Por meio da alavancagem que eu faço lá dentro da internet, eu chego a esse cara. Cheguei a ele, atraio ele para dentro da minha landing page. A landing page é aquela página onde ele vai colocar lá os dados dele. Então ele vai se tornar um lead. Ou seja, agora ele não é mais um inteiro desconhecido. Agora eu sei o nome desse cara, eu sei o e-mail dele, eu sei o WhatsApp dele, o telefone dele, sei lá, o que mais me interessa saber. Essa landing page tem que ser muito bem planejada também para você pensar exatamente quais informações você precisa para atender aquele cliente, certo? Muito bem. Passado isso, você entra num processo interno, certo? Um processo interno. Veja que são duas chamadas para ação, agora você entra num processo interno que vai definir se aquele cara já está efetivamente comprando o teu produto ou serviço, ou se ele está apenas interessado, se eu vou ter que convencê-lo, ou se eu vou simplesmente passá-lo ali para a próxima etapa, que seria o fechamento do negócio. No caso de negócio pago, esse cara vai para o financeiro. Do financeiro, ele vai agora automaticamente como modelo de negócio, ó, foi confirmado o pagamento. Aí o meu modelo de negócio diz, na hora que for confirmado o pagamento, tu vai para a logística, e a logística envia um e-mail para o cara dizendo, seu produto está a caminho, chega em 15 dias. Aí o rapaz lá recebe o e-mail, a pessoa lá recebe o e-mail, e beleza, está sabendo já onde está o produto dele, e dali para frente ele envia pelos correios, envia pelas empresas que forem parceiras, etc. Veja, tudo isso é marketing, nada disso está fora. Criação do produto, tá? Definição do valor do produto, definição de preço do produto, entrada na internet, modelo de entrada na internet, por onde eu vou acessar meu público-alvo, tá? Acessando meu público-alvo,
como é que eu vou conhecer esse público-alvo? Como é que eu vou conhecer os indivíduos que fazem parte desse público-alvo? Então, toda essa estrutura vai modelando um conjunto de processos. E a técnica da BPMN, Business Process Management Notation, é uma técnica de metodologia ágil que pode lhe ajudar a pensar exatamente como construir um processo dessa natureza. Tá? Veja que não é, quando eu digo que fazer marketing digital não é apenas impulsionar, não é apenas criar um filminho e impulsionar, eu estou falando efetivamente sobre pensar todo o processo. E é isso que nós vamos começar a fazer a partir de agora, usando a primeira técnica de metodologia ágil, que é a BPMN. Ok? Então, vamos lá, vamos seguir nessa caminhada aí. Vamos estudar um pouco sobre BPMN, mas antes eu quero fazer um alerta a você. Eu não vou dar uma aula de BPMN, isso requeriria um curso completo, tá? Eu vou te dar uma noção do que é planejar utilizando o BPMN, eu vou te dar uma noção de como desenvolver esse planejamento, e eu vou até te falar de algumas ferramentas para isso. Vou te apresentar algumas técnicas de BPMN que podem facilitar a tua vida, e te mostrar como utilizar um pouco disso, e aí você desenvolve os teus caminhos, tá bom? Bem, pessoal, vamos começar tendo uma noção do que seja BPMN. Agora, antes de tudo, eu quero me corrigir, né, do quadro anterior. Eu não quis mais mexer na edição. Eu falei que BPMN era Business Process Management and Notation, e só notei isso quando estava finalizando a edição. Na realidade, eu confundi BPMN com BPM, e existe uma outra técnica chamada BPM, assim como existem outras várias técnicas que têm o mesmo propósito, mas BPMN na realidade é Business Process Modeling ou Model and Notation, né? Algumas empresas chamam Model e outras Modeling. A IBM, que foi quem criou, documentou como Modeling, mas depois assumiu o Model, principalmente na versão 2.0. Então, perdão aí por essa gafe, mas corrigido aí, vamos em diante. Começar explicando a vocês por que eu estou falando de BPMN aqui. Acho que apesar de já ter feito uma boa introdução, eu preciso dizer a você que o que nós vamos ver agora é um pouquinho técnico demais. Eu vou tentar até passar mais rápido, porque vou te mostrar ícones, setas e quadrados e retângulos e tal, e pode parecer um pouco chato para você, mas eu quero que você entenda isso, não para você aprender a técnica de BPMN, como eu lhe disse, porque isso levaria mais tempo, mas para que você saiba, você compreenda a lógica dela. Então eu quero que você me dê um pouco da sua atenção realmente nesse processo mais chatinho no começo, e depois a gente vai voltar, e aí a gente vai fazer um fechamento com a aplicação dessa lógica de BPMN ao planejamento de marketing digital, ok? Então vamos lá. A BPMN, como eu falei, não é a única técnica, né? Você tem a BPM e tem outras aí que eu não lembro o nome agora. A BPMN foi desenvolvida ali em 2004, foi apresentada ao público em 2004 pela IBM, na sua versão 1.0, e nós estamos agora em 2021 na sua versão 2.0. Então é um trabalho que já começou muito bem feito, não teve uma significativa modificação, tá? Em uma coisa ou outra, mas qual é a vantagem desse tipo de modelagem, né? A modelagem de negócios, né, que ela é feita num método de fluxograma, mas é bastante diferente do fluxograma normal, porque ela é exclusivamente aplicada a negócios. A BPMN ela é voltada
para a gestão de negócios, para modelagem de negócios e para a gestão. Então, como é que funciona? A BPMN, ela determina quais são os passos que são dados dentro de um processo, a sequência que esses passos são dados dentro de um negócio, né? E esses passos podem ser processos e tarefas e eventos. Os processos são divididos em eventos e tarefas, tá? E o negócio é dividido em vários eventos, em vários processos, perdão. Então, vamos lá. Você tem um negócio que tem vários processos. Um processo de venda, tem processo de compra, tem processo de produção, tem processos internos, enfim. Você tem uma série de processos. Esses processos todos são interligados. Eles não são processos independentes. Eles, em algum momento, têm eventos que fazem esses processos interagirem uns com os outros. Tá? Então, a BPMN te ajuda a perceber quais são os processos do teu negócio e onde é que eles interagem, onde é que eles intercambiam informações, onde é que eles dão início a outros processos, onde é que cada processo termina, onde é que cada processo continua, onde é que cada processo dá início a um novo processo, quais são os processos que andam em paralelo, etc. Né? E dentro de cada processo você tem um conjunto de tarefas. O que é, então, que o PMBOK define como processo? É um conjunto de tarefas e eventos que seguem uma determinada sequência para atingir uma determinada finalidade. Então o BPMN vai pegar o teu negócio, vai destrinchar em processos. Esses processos vão ser destrinchados em eventos e tarefas, e ele vai te dar a segurança para que você deixe o mínimo de lacunas possível dentro da estrutura do teu negócio, né? Dentro da estrutura processual do teu negócio. E mais do que isso, o BPMN te dá a oportunidade de depois olhar e verificar onde o determinado processo falhou, se aquele processo poderia ser feito com maior eficiência, se aquele processo está rendendo o máximo que ele poderia render. Enfim, ele te dá a oportunidade de reavaliar. Quando você segue uma técnica, seja BPMN ou outra técnica de planejamento, desde que seja uma técnica verdadeira, o que você tem no final das contas? Você tem a segurança de que você não vai olhar para trás e dizer onde foi que eu errei, né? Aquele pessoal que chega o negócio não dá certo e ele diz, caramba, onde foi que eu errei? O BPMN tem a capacidade de registrar, modelando o teu negócio, fazendo as notificações corretas. Ele tem a possibilidade de te mostrar toda a sequência de eventos, toda a sequência de tarefas, e depois analisar se aí depois você tem outros métodos, como metodologia Lean, por exemplo, para verificar a eficiência dessas tarefas, desses eventos, desses processos que formam o teu negócio. Então, ele é não só uma modelagem ou uma notação de modelagem, mas ele também é uma peça muito importante da gestão dos processos do negócio. Tá? Então eu diria que ele é uma gestão por processos e não uma gestão de processos. Ele gerencia os processos por meio de um processo. Ele cria um processo, lhe ajuda a criar um processo para gerenciar todos os processos da tua empresa. E isso facilita demais a tua vida, possibilita que você faça reavaliações, possibilita que você encerre lacunas antes que tenha prejuízo, possibilita que você otimize os teus canais, os teus fluxos de relação com o cliente, com o fornecedor, com todo mundo. Tá? Então é uma ferramenta muito interessante. Essa ferramenta é importante que se diga que ela tem como finalidade não apenas modelar
o negócio, né? Mas ela tem como finalidade melhorar a eficiência, né? Ela tem também como finalidade representar novas circunstâncias, ou seja, você já pode fazer previsões de que se um processo não ocorrer bem, qual seria o outro caminho, qual seria a melhor cadeia de eficiência, qual seria a cadeia ótima de desenrolar dos teus processos, né? E ela te oferece, ela tem também como finalidade oferecer vantagens competitivas, né? Porque quando você planeja bem ali, imagine quando você faz um bom projeto de marketing digital, você ganha competitividade. A gente vai discutir sobre isso já já, mas você vai acessar melhor as informações, utilizar melhor as informações, desenvolver processos mais eficientes, aproveitar melhor determinados eventos e dar celeridade aos teus processos. Então, é uma ferramenta, volto a dizer, bastante importante. Mas ela não pode ser confundida também apenas com o mapeamento de processos de negócio, tá certo? O que é que o mapeamento de negócio é? O mapeamento de processos, ela é um diagrama apenas dos processos atuais. Tá? O BPMN, embora ele tenha um formato de diagrama, de fluxograma e de elementos gráficos, ele é mais do que um mapeamento dos processos atuais. Ele é uma construção para o futuro, ele é normativo, ou seja, ele cria normas, ele é também um instrumento de previsão, ele facilita as tuas mudanças, ele tenta já de alguma maneira te ofertar caminhos de previsão de cenários melhores ou piores, ele possibilita isso, e aí você pode construir isso juntamente com o planejamento estratégico. Então o BPMN é uma coisa que você pode usar, por exemplo, com ferramenta de planejamento estratégico, tipo Balanced Scorecard, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Você pode utilizar com metodologia Lean, né, para dar eficiência em cada processo. Você pode ir colocando um conjunto de outras metodologias, dando maior eficiência a cada processo que é planejado, é modelado dentro do BMP. Tá? Então, o BMP, BPMN, no final das contas, ele é uma linguagem de modelagem unificada, é uma UML, né? E ela é utilizada também para fazer uma ligação. Quando você usa um software de BPMN, esse software já pode transformar, por exemplo, o teu fluxograma, desde que bem construído, em um software, ele já pode transformar isso em uma solução computacional para você, ou seja, ele pode já criar um site, ele pode já criar uma landing page, ele pode criar uma solução de internet para você, certo? Então tem muitas vantagens no uso do BPMN e não por acaso é a ferramenta mais utilizada do mundo, né? Eu recomendo que você dê uma passada lá no site da Lucidchart, esse que está aí no canto de baixo do vídeo, né? Dá uma passada lá, ele tem uma ferramenta de BPMN que você pode usar com determinadas limitações, é gratuito, e também pode comprar aí se for do teu interesse, tá certo? Mas é uma ferramenta interessante, a do Lucidchart, já está adaptada a ferramenta no modelo BPMN 2.0, ok? Então vamos lá, vamos tentar conhecer um pouco dos elementos que compõem um BPMN, né, e vamos tentar entender como é que essas estruturas funcionam, ok? E quais são as vantagens dele. Então, o BPMN ele tem
4 elementos. Tá? São quatro elementos de diagrama de processo de negócios, que são os seguintes. Os objetos de fluxo. Tá? Deixa eu ativar minha canetinha aqui. Os objetos de fluxo, que são eventos. Todos os eventos são representados por círculos. Tá? Você vai ver ali na frente que tem círculos diferentes para cada tipo de evento, certo? Não são muitos. Por atividades, as atividades ou tarefas são representadas por esses retângulos que tem os cantos boleados, né? Os cantos arredondados, certo? E você tem os gateways. Os gateways são esse quadrilátero que nós chamamos de diamante, né? A forma de diamante. Esses quadriláteros aqui, esses diamantes, ou gateways, servem para dividir um processo e criar um processo paralelo ou para juntar processos. Eu vou explicar mais adiante a vocês isso aqui, certo? Aí você tem os objetos de conexão, que na realidade são setas. Então você tem as setas que representam o fluxo de sequência, que são essas setas contínuas aqui. Tá? Você tem fluxo de mensagem, que eu vou mostrar a vocês já já, e você tem as associações, que eu vou mostrar a vocês nos próximos slides. Aí você tem aqui as raias, que também são traduzidas como piscinas ou faixas. Na realidade, piscinas e faixas. Piscina é sinônimo de raia, né? Nesse caso aqui. E faixas são divisões das raias ou das piscinas. É mais comum você ouvir falar em raias no Brasil. Tá? Em inglês eles chamam realmente de swimming pool, de pool. Certo? E os artefatos, que são os objetos ou grupos ou anotações. Então esse quadrado aberto aqui, meio parecido com um colchete, ele é uma anotação, tá? Não uma notação, uma anotação. Então, por exemplo, nesse caso aqui ele está usando essa figura para me dizer que esse círculo é um evento de início. E que esse outro tipo de círculo aqui, veja, que parece um negrito, né, e que está preenchido aqui, na realidade ele é preenchido aqui, é porque o fundo é branco aqui, mas ele é preenchido e esse aqui é vazio. Tá? Então é um evento de finalização. Ele quer dizer o seguinte: o processo começa aqui e o processo termina aqui. Tá? O processo termina aqui. Essas chaves servem para indicar isso. Isso aqui está dizendo que esse retângulo é uma tarefa, mas ele poderia estar dando descrições dessa tarefa. Poderia estar dizendo assim, ó, identificar o método de pagamento aqui, né? Então ele poderia estar descrevendo algumas coisas dessa tarefa aqui. Seria importante que ele fizesse isso, inclusive. Bom, olha esse fluxo aqui, eu vou comentar melhor, temos um mais adequado lá na frente, mas só para vocês se familiarizando com as figuras, tá? Então o processo começa nesse círculo, termina nesse outro, ok? A reta contínua, a seta com reta contínua, diz que esse é o fluxo normal a ser seguido. Então começou o fluxo aqui, provavelmente, sei lá, com uma compra, começou o processo com uma compra, e a primeira tarefa desse processo é identificar o método de pagamento. Beleza, iniciou aqui, vamos identificar o método de pagamento. Então, o fluxo normal é que vá para uma pergunta, representada por um gateway, tá? Que é o nosso diamante aqui. Então, o que é
que vai se perguntar aqui? Qual é o seu método de pagamento? Então ele vai dizer, eu vou pagar com cheque ou dinheiro, ou eu vou pagar com cartão de crédito. Se eu for pagar com cheque ou dinheiro, ele vai para um tipo de processo aqui, que é o processo de aceitação do dinheiro ou do cheque. Se ele for pagar com cartão de crédito, é outro processo aqui. Esse processo aqui é manual, né? Normalmente é manual, ou feito por um usuário de alguma maneira lá não manual. Então, normalmente você teria um outro ícone aqui dentro, tipo uma mãozinha apontando para frente, certo? Isso indicaria que esse processo é manual. Ou você teria aqui um ícone mais ou menos assim, de uma pessoinha, dizendo, esse processo aqui vai ser feito por um usuário aqui, não é um processo manual, mas vai ser startado, essa tarefa vai ser realizada de maneira não manual, mas por um usuário, certo? Aqui ele teria um ícone mais ou menos assim, que significa que o próprio programa, que é uma decisão do script do programa, de como vai autenticar esse cartão de crédito. Tá? Então, passou essa tarefa, vai para a próxima tarefa. Concluída essa tarefa, vai para a próxima. Então, eles se unem aqui novamente. É o mesmo processo. Eles andaram em paralelo em um ou outro. Poderia ser o tipo de processo que vai para dois cantos ao mesmo tempo, mas aí teria uma cruz aqui dentro, assim, dizendo, tem que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Aqui não é o caso. Aqui nós só temos uma coisa de cada vez, né? Então, terminada essa tarefa, vai para aqui. Terminada essa tarefa, vai para aqui. Que é o quê? Preparar o pacote para o consumidor, para o cliente. E uma vez entregou o pacote, pronto. Finalizou, está aqui, terminado o evento. Tá? Então, olha, temos 4 tarefas, temos aqui um círculo que indica um evento, temos 2 círculos que indicam eventos, um evento que é inicial, um evento que é final, e temos aqui um gateway que diz assim, é uma decisão de processo que você vai por um caminho ou por outro. E você tem aqui instruções, né? Essas instruções aqui, de como esses processos devem acontecer. E aqui você tem as setas contínuas dizendo, mostrando as etapas. Se ele começa aqui, ele vai para aqui, que vai para aqui, que vai para aqui, ou por aqui, e vem para aqui e termina aqui. Então ele indica exatamente qual é a sequência das tarefas e dos eventos que devem acontecer. Bom, mas essa não é a única tarefa do BPMN. Tá? A gente vai avançar um pouco mais para você entender melhor. Aqui eu não vou me demorar, é só o material que eu vou mandar para vocês depois, mostrando o que são os eventos, as atividades, os gateways, e são esses símbolos aqui que nós já vimos ali no diagrama anterior. Tá bom? Da mesma forma aqui as setas, né, indicando. Então aqui o que aparece novo é o fluxo de mensagem que eu não apresentei a vocês, que é uma linha tracejada, tá bom? Veja, é uma linha tracejada e que tem uma ponta em seta aberta, tá? Ela tem, além disso, ela tem uma ponta, tá? De seta. E você tem aqui as associações, que são representadas apenas por uma linha sem seta. Tá? E essa linha não é tracejada, essa linha é pontilhada. Aqui ela está com um tracejadozinho um pouquinho menor do que essa, por limitação, porque eu fiz isso no PowerPoint e o PowerPoint não atendeu a contento a minha necessidade de ter uma seta pontilhada, mas ela é formada por pontinhos e os softwares normalmente dão
essa possibilidade. A gente vai ver. Aí é onde eu quero chegar com vocês. Muito bem. Aí é onde está o grande pulo do gato do BPMN. Tá? São as raias ou piscinas, né? E são as faixas. Tá? As raias, elas representam um participante. Ou seja, veja lá como é que funciona o projeto gerido por meio de um BPMN. No fluxograma normal, você tem os processos como eu lhe mostrei ali, como eu mostrei ali atrás, certo? No BPMN, esse fluxograma, ele vai acontecer dentro de raias e dentro de faixas. Cada faixa vai representar um ator do processo que está sendo modelado, certo? Você tem uma grande piscina, você tem um grande swimming pool, né? Onde tudo vai acontecer, e aí você começa a dividir elas. Imagine, por exemplo, no caso de vendas digitais, você vai ter ali aquele funil de vendas, e você pode considerar que cada estágio daquele funil de vendas é um ator, alguém que está atuando ali dentro, que vai ter determinadas tarefas e determinadas funções. Então é isso que o BPMN vai fazer. Ele não vai apenas se satisfazer com a ideia de um simples fluxograma. Ele vai coordenar quem vai fazer o quê, tá? Quem vai fazer o quê? Então, vamos ver aqui alguma notação da BPMN 2.0, certo? Que está mais bem definida aqui nessa figura do que nas anteriores. E aí, em seguida, eu vou te mostrar um exemplo, tá? Então, aqui estão os conectores, bem simples, como eu já mostrei a vocês. Então, o fluxo de sequência das atividades, a seta com uma linha reta e contínua, o fluxo de mensagens, tá? Quando for enviar uma mensagem para um canto ou para o outro, é essa setinha tracejada aqui, e a associação de artefatos e elementos do fluxo, né? Quando dois artefatos ou dois elementos de um fluxo estão associados, eles têm que caminhar em conjunto, então você liga por meio dessa linha aqui pontilhada e sem as setas, tá bom? Porque ela não tem sequência aí no caso de associação, tá bom? Então são os conectores, beleza. Vamos lá, os gateways. Os gateways, deixa eu voltar aqui para você lembrar, tá? O gateway está aqui, ó. São processos que vão significar ou uma divisão do processo ou uma conexão de vários processos, tá? Então aqui, ó, ela está definido da seguinte maneira, veja, cada gateway aqui dentro, o simples fato dessa forma de diamante aqui, esse quadrilátero que nós chamamos de diamante, significa que é um gateway, tá? O que vai nos importar é o ícone que está dentro. Então, quando ele tem esse X, ele significa... Deixa eu começar por esse aqui. Esse aqui vai dizer o seguinte. É paralelo. Então, o que é o gateway paralelo? Quando ele tem essa mais aqui dentro, essa cruz aqui dentro, ele significa que é o seguinte. Vem um fluxo por aqui nesse sentido, vamos dizer que seja nesse sentido, poderia ser em qualquer uma das quatro pontas, e ele vai se desdobrar em dois ou mais fluxos que vão ocorrer em paralelo, vão ocorrer ao mesmo tempo, vão ser processos, fluxos do mesmo processo, mas que precisam acontecer simultaneamente para que lá na frente eles convirjam novamente, tá? Então,
Esse é um gateway de divergência, ele diverge aqui, ele separa o fluxo em 2 ou 3 ou mais tarefas, normalmente em 2 aqui, anda em paralelo e eles se encontram mais adiante, ok? Esse aqui é um gateway exclusivo. O que é um gateway exclusivo? O fluxo segue por uma condição exclusiva. Então ele cria uma condição lá e que se essa condição for atendida, então você é retirado. Por exemplo, o processo de pagamento. Então, se o normativo dele aqui, do fluxo, da condição dele foi feito o pagamento, então você é excluído da lista de devedores. Tá? É exclusiva. E tem o inclusivo, tá? O gateway inclusivo, que diz que se você, por exemplo, fez o pagamento agora, você segue adiante no processo para, para o fechamento da compra, certo? O fluxo segue por uma condição inclusiva. Para cada fluxo de sequência é avaliada uma fórmula e se for retornado o valor verdadeiro, o caminho é usado. Então ele apresenta aqui um caminho. Ele pode apresentar até 3 caminhos ou mais, normalmente até 3 aqui, certo? E cada caminho desse com uma condição, e que se você estiver dentro da condição A, você vai por aqui. Se estiver dentro da condição B, você vai por aqui. Se estiver dentro da condição C, você vai por aqui, certo? Então ele lhe inclui em alguma etapa do processo. Esse aqui ele lhe retira de alguma etapa do processo, ok? Essa outra aqui, veja que é a cruz com o X, é uma mistura. O que é que ele significa? Que é um gateway complexo. Ele controla condições complexas de divergência e também de convergência. Ou seja, ele cria condições aqui nas quais o processo é interrompido ou nas quais o processo é dado continuidade. Então, ele precisa de um monte de regras aí para acontecer. Essas regras normalmente são desenvolvidas por scripts, tá? Por tarefas de script. Mas podem ser também por usuários e podem ser também manuais. Esse outro gateway aqui também é bastante usado. Veja, o mais comum é esse. Esses dois são bastante usados, esse é menos um pouquinho. Esse gateway aqui é bastante utilizado, como esse também. E veja que como ele tem um círculo aqui dentro, com outra ferramenta dentro, é um gateway que inicia eventos. Tá? Então o que é que acontece? Ele divide o fluxo iniciado, iniciando um processo novo, certo? Ao ocorrer um evento exclusivo. Então, ocorre um evento lá qualquer dentro do teu processo que necessita da criação de um novo processo. Então, ele, por exemplo, identifica que aquele sujeito não pagou a parcela da compra. Então, ele inicia agora um novo processo lá na cobrança. Tá? Houve um processo exclusivo que excluiu ele de um canto e criou outro processo em outro lugar, certo? Então ele iniciou um processo por exclusão, ele excluiu o sujeito de um cadastro, colocou em outro cadastro e deu sequência a um novo processo. Esse aqui é um processo intermediário, exclusivo também. Aqui ele pode apenas estar dividindo o fluxo e iniciando um processo ao ocorrer outro evento exclusivo. Então, um inicia realmente um processo, um novo fluxo, e o outro apenas divide o fluxo antigo
criando um processo dentro do fluxo. Aqui ele cria um novo processo, sai, ele retira, ele exclui de um processo. Aqui ele se mantém dentro do processo, mas por um outro caminho, tá? Dentro de um processo, vamos dizer, paralelo, ok? Aí você tem aqui as atividades. As atividades são tarefas, né? Então você tem a tarefa simples, que é o retângulo, sempre o retângulo com os cantos arredondados, certo? Se não tem nada, você provavelmente vai ter lá uma setinha com um indicador descritivo da tarefa, né, descrevendo a tarefa aqui, ou você vai ter uma descrição da tarefa dentro do retângulo, tá? Essa é a tarefa simples. Aí você tem uma tarefa de serviço, quando você encontra esse ícone aqui dentro, ou essa catraca aqui dentro, significa que é um serviço. E aqui no lugar onde tem serviço, tem a descrição desse serviço. Se necessário, ele acrescenta um comentário. Tá? Quando tem esse envelope preto, esse envelope completamente pintado, é uma tarefa de enviar mensagem, certo? Então, é porque você precisa enviar uma mensagem, certo? Ela pode ser automática ou pode ser manual ou pode ser startada por um usuário. E aqui, quando tem o envelopezinho claro, o envelopezinho não pintado, ele vai ser o recebimento de uma mensagem. A tarefa é receber uma mensagem. Aqui você, toda vez que encontrar essa mãozinha, vai ser uma tarefa manual. É aquela que o usuário precisa digitar alguma coisa, certo? Precisa fazer manualmente alguma coisa. E você tem a tarefa de usuário. Aí qual a diferença entre essas duas? É que a manual você precisa efetivamente realizar ela, você mesmo, responder, digitar, anexar e tal. A tarefa de usuário ela pode ser apenas uma decisão. Você clicar num botão de sim ou não, aceito ou não aceito. Ela pode ser alguma coisa que o usuário vai fazer apenas dando um clique ou outro clique, que não é considerado uma tarefa manual, tá bom? Aí você tem uma tarefa de script. Sim, aí lembre-se, tá? Sempre onde a gente está vendo esse nome, manual, usuário, mensagem e tal, você vai ter uma descrição da tarefa, uma descrição mínima. Se for preciso, ele cria um comentário, como aquele aqui, ó, esses aqui, tá? Nesse formato aqui ele cria os comentários, tá? O script significa o seguinte, é o computador quem resolve, tá lá dentro do próprio script do programa, é ele quem resolve. Então, toda vez que você encontrar esse íconezinho aqui, ó, tá? Sinal de menor, sinal de maior, maior que com uma barra no meio, isso significa que é um script, e aqui você vai ter uma descrição do que é que o script vai fazer, tá? Qual é a tarefa que ele deve realizar. E aqui a tarefa de regra de negócio. É esse íconezinho pequeno aqui, e essa regra de negócio é aquela regra da empresa. Então, se a compra for até 10 mil reais, o comprador pode fazer. Se for acima de 10 mil reais, tem que ir para o gerente. Se for acima de 100 mil reais, só a diretoria pode decidir. Isso é regra de negócio. Tá? Vai estar estabelecida lá, de alguma maneira, com checklist, e tem a tarefa aí. Normalmente essas tarefas elas são assessoradas por tarefas de script. Elas estão em conjunto. Tá? E aqui os eventos que podem acontecer. Certo? Então, os eventos são eventos iniciais. Veja, no BPMN 2.0, como é que ele acontece? É clarinha, né? Mais clara do que o evento final. Tá? É uma bolinha. Esses eventos eles podem ter ícones dentro. Tá? Então, vamos lá.
O processo é iniciado com a chegada de uma mensagem. Então aqui, ó, recebimento de uma mensagem, certo? Tá aqui, essa mensagem inicia o processo. Pode ser por tempo. Assim, você tem 15 minutos para iniciar o processo, depois que tal evento acontecer, certo? Que tal, se outro processo terminar, se a mensagem chegar, você tem 15 minutos, por exemplo. É um condicional lógico. Você pode ter aqui alguma coisa que tem que acontecer do ponto de vista lógico. Então, por exemplo, se uma atividade do tipo se somente se o cliente clicar no botão tal, deve iniciar a atividade de tal maneira. Se ele clicar no botão tal, a atividade não começa. Tá? O processo não começa. Aqui é um start de sinal, é um sinal vindo de outro processo que inicia esse processo, ou seja, aquele processo terminou, aí ele gera esse ícone aí para dizer, pronto, está terminado esse processo aqui, tem que começar o outro processo. Tá? Aqui é um sinal de múltiplos, né? Tem esse pentagrama aqui, esse pentágono. Um de muitos eventos inicia um processo. Então você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, muitos eventos, e que acontecendo qualquer um deles, aconteceu esse aqui, começa o processo. Esse aqui não, esse aqui é múltiplo paralelo. Então esse aqui significa tem que acontecer os 5 eventos. Os 5 tem que acontecer. Se acontecer só 4, não começa. Tem que acontecer os 5. Ou seja, se for 5, né? Tem que acontecer 3 eventos para o próximo evento acontecer. Certo? Esse processo acontecer. Se não acontecerem os 3 eventos, o processo não começa. Se não acontecerem os 5 eventos, o processo não começa. Tá? Então é isso que significa esse mais dentro do círculo. Aí você tem os eventos intermediários, que são no BPMN 2.0 modificados pela cor. Então você tem um evento de exceção, certo? De negócio, ou seja, você tem uma regra de negócio aqui na atividade. A regra não foi atendida, então ele pode iniciar um evento intermediário de um processo intermediário que seja de exceção. Se a regra não foi atendida, então vamos iniciar um novo processo, um processo de exceção, certo? Ou não. Aqui é um processo intermediário que é um link, que ele faz associação durante o processo, ele liga lá com outro processo, faz um link com outro processo, e esse ícone aqui é o de finalização do processo. Você vai ver que esse BPMN, apesar dessa evolução, os softwares têm utilizado notações um pouquinho diferentes em termos de cor e tal, mas a regra básica é essa aí, ok? Então aqui está o exemplo que eu montei utilizando um software, certo? Esse exemplo está bem simplificado por 2 razões. Uma porque eu estava usando software gratuito que tinha limitações, outra porque eu queria realmente que fosse um processo simples para não complicar muito. Porque aqui a gente vai debater algumas coisas sobre isso. Tá? Então olha só, olha logo a minha raia ou a minha piscina, né? A minha piscina aqui, que é tudo isso. Ela está dividida então em 4 faixas, certo? Tá aqui. Essas faixas me dão aqui os atores que vão atuar, aquilo que eu estava lhe dizendo. Então não é só um fluxograma acontecendo, é um fluxograma definindo quem vai fazer o que e quando, tá? É
praticamente um 5W2H dentro da imagem, certo? Então vamos lá, quem é o nosso primeiro ator? É o visitante. Olha aqui onde meu processo começa. Começa aqui. E olha onde ele termina aqui. Então ele começa com esse visitante aqui, com esse cara, e termina aqui com essa turma aqui, que é a turma da logística. Tá? Dentro de um processo bem simples que eu bolei aqui, tá bom? Aí veja, como é que o BPMN pode ser utilizado, então, ligado lá com a UX, com a User Experience. Vamos imaginar aqui o seguinte, você é um médico, diretor de um hospital. Aí, onde começa a sua experiência de usuário? Começa na sua percepção lá de necessidade, desejo ou oportunidade. Tá? Então o médico está lá e diz, poxa, eu precisaria comprar um equipamento, um determinado equipamento que iria alavancar o meu volume de negócios dentro do meu hospital. Ok, vou na internet e procuro. Você, quando estava pensando em experiência do usuário, desenvolveu um produto que atende essa busca por oportunidade que o médico está procurando. Você criou uma oferta de valor e disponibilizou lá na internet. Mas onde é que você disponibilizou? Se teu público são médicos, que não quaisquer médicos, não médicos recém-formados, não médicos que são funcionários de hospitais, não médicos que têm clínicas, mas são médicos que são diretores de hospital. Onde você disponibilizaria a tua oferta de valor? Você colocaria isso no Instagram? Você colocaria teu produto em sites de terceiros, com banners em sites de terceiros? Você faria só um impulsionamento no Google? Você colocaria isso no Facebook, no TikTok? Onde você colocaria? Então veja, quando eu penso no início do processo, e o início do processo é aquele inteiro desconhecido ou desconhecedor do meu produto, visitando a minha oferta, eu tenho que decidir, em primeiro lugar, onde é que eu vou colocar a minha oferta, onde é que eu vou ser visitado. Então aqui caberia, né, tranquilamente, um comentário, dizendo aqui que eu vou colocar tanto por cento no Instagram, tanto por cento no Facebook, em sites de terceiro, no Google e tal. Então eu faço lá uma descrição de onde efetivamente essa ligação, essa primeira ligação com o ilustre desconhecido, o desconhecedor do meu produto, vai se encontrar com a minha oferta de valor. Tá bom? Então aqui o programa me diz, eu começo com o meu visitante, o processo começa lá com o meu visitante, e ele é startado aqui na visita inicial. Tá? Aí ele me dá aqui uma seta de fluxo contínuo, eu usei uma seta de fluxo contínuo, dizendo que na hora que ele visita, ele tem que cair na landing page, na minha landing page, certo? E ele vai fazer um serviço manual lá dentro. Que serviço manual é esse? Ele vai me dar um conjunto de informações. E aí, novamente, entra aquela coisa. Quais são as informações que eu preciso? Vamos imaginar, então, que não seja mais um médico que você está assessorando. Não é mais um produto hospitalar que você está vendendo. Agora você está desenvolvendo o marketing digital de um corretor de imóveis. Então você caiu lá na landing do corretor de imóveis. Aí o que é que tem que ter na landing? Aí você também coloca aqui suas informações e diz aqui
Ah, tem que ter o nome, tem que ter o e-mail, tem que ter o telefone, o WhatsApp. Aí eu quero algumas informações. Esse cara quer imóvel residencial ou comercial? Esse cara quer imóvel em que faixa de valor? Até 200 mil, de 200 a meio milhão, de meio milhão a 1 milhão, acima de 1 milhão. Enfim, o que é que eu preciso ter ali? Lembre-se que a sua landing page tem que ser eficiente. Ela tem que ser eficiente. Ela tem que ser limpa, tem que ser clean. Ela tem que ser enxuta o suficiente para que não se torne aqui, para que você não peça dados sensíveis, por exemplo. Então evite coisas como idade, sexo, a não ser que seja realmente necessário para o teu negócio, tá? Mas na landing page você vai colocar lá quais são as informações que você realmente precisa e que serão úteis realmente para o teu negócio, tá bom? Não coloca faltando, porque você formar um banco de dados incompleto é horrível. E não coloca em excesso, para você não ter informações inúteis no teu banco de dados e para que você não desestimule o visitante. Tá? Aí, bem, fluxo contínuo, a landing page automaticamente agora enviou uma mensagem. Agora, esse cara é um lead, certo? Esse ilustre desconhecido agora é um lead. Então ele evoluiu aqui dentro do meu funil de vendas. E eu quero transformar esse lead num cliente. Então eu vou pegar a mensagem que ele enviou e eu vou estabelecer um tempo para que eu inicie um novo processo com ele. O meu processo, para começar, é o envio de uma resposta. Por que o envio dessa resposta não está aqui, Josemar? Porque é uma tarefa realizada por quem? Por meu amigo de vendas online. E por que essa mensagem está dentro de leads e não aqui no visitante? Quem mandou não foi o visitante? Não. Porque na hora que ele preencheu aqui a landing page, ele já virou um lead. E quem está enviando esses dados, na realidade, é o lead, certo? Então eu tenho aqui um tempo, vamos dizer, 1 hora útil. O cara acessou lá a minha landing de meia-noite. É claro que eu não vou estar aceso de meia-noite, mas eu estabeleci que eu vou ter 1 hora útil. Então, quando eu chegar no trabalho amanhã de manhã, 8 horas da manhã, eu vejo lá que tem essa mensagem e eu tenho 1 hora a partir das 8, ou seja, até as 9 horas, para enviar uma resposta, por exemplo. Estou chutando aqui o tempo, né? Claro, vocês entendem. E esse envio de resposta já vai ser dentro do meu projeto aqui um call to action. Eu já vou chamar o cara para fazer negócio. Já vou chamá-lo para tomar parte no que eu espero dele. Certo? Novamente, veja, quem é a tarefa de criar um call to action? De vendas online. Certo? De vendas online. Eu coloquei aqui que esse call to action vai ser feito como regra de negócio. Lógico, eu preciso saber que a minha equipe de vendas segue uma regra de negócio. E eu tenho estabelecido qual é a ação que a minha equipe de venda vai apresentar para o meu lead. Beleza. Chegou aqui agora, está o meu lead num processo decisório. Tem um gateway. Ele foi agora chamado para uma ação, recebeu um call to action, e ele vai dizer ou um não ou um sim. Se ele me disser um não, então ele vai para dentro do meu banco de dados
E aqui está uma falhinha do meu projeto, ó, porque faltou aqui uma seta contínua para o encerramento. Tá? Ele vai para o meu banco de dados e estou encerrado aqui, mas esse banco de dados ele pode ser igualmente utilizado também para compor novas propostas de negócio, dependendo do conjunto de informações que eu obtive aqui dentro. Tá certo? Se o meu lead responder aqui que sim, aí eu venho, né? Eu venho para o fechamento da venda. Então ele está se tornando um cliente, novamente dentro da regra de negócio. Quais são as regras de negócio? Bom, tem que estar bem definidas lá, certo? Aí vamos dizer, as regras de negócio foram bem atendidas? Foram atendidas? Se foram, se sim, eu entro aqui para o serviço e crio aqui uma tarefa que finaliza, que junta aqui no gateway de conexão, né, de junção, certo? Então esse gateway agora está recebendo, tanto faz eu vir por aqui quanto por aqui, ele me leva para a finalização do negócio, tá? Que é o envio da mercadoria e tal. Então aqui os serviços vão ser exatamente o seguinte, eu terminei meu serviço, eu poderia mudar essa trajetória aqui, eu terminei meus... Estava tudo certo dentro da regra de negócio, ou seja, vamos imaginar a regra de negócio aqui, vamos dizer, o pagamento tem que estar em ordem, tem que ter estoque e o cliente tem que estar dentro do nosso raio de entrega. Beleza. Esses 3 requisitos foram aprovados, então, serviço de embalagem, entrega, logística, finaliza, entrega o produto. Algum desses 3 não foi atendido, aí eu jogo aqui para uma decisão de usuário, certo? O que é que o usuário aqui da equipe de vendas vai decidir em torno daquele processo? Dá para eu reverter a situação? Não dá para eu reverter e tal? E aí, dependendo da decisão dele, eu venho aqui para uma convergência e finalizo o processo, negando ou não a venda. Enfim, esse processo está bom? Bom, a gente precisaria avaliar, né? Tem falhas? Vamos ver, talvez sim. Eu acho que poderia ser melhor, em vez de eu ter esse gateway aqui, eu tiraria esse gateway e deixaria esse aqui. A decisão do usuário jogaria para dentro dessa tarefa aqui e dessa tarefa aqui finalizaria isso aqui. Pronto, mudaria o fluxo. Beleza. Então, faltou eu colocar essa seta aqui. Ótimo. Eu posso ir consertando agora, eu posso levar para alguém criticar, mas o que eu quero que você entenda é a lógica do negócio aqui. Aqui tem o que é que o visitante vai fazer, vai ser assim. O que é que o lead pode fazer, vai ser tudo isso aqui. O que é que o vendas online vai fazer, vai ser isso aqui. O que é que logística vai fazer, vai ser isso aqui. Agora, como é o fluxo do processo? Quando o visitante startar o processo, ele vai para a landing page. Da landing page é que ele vai para aqui, ele se torna um lead. Na hora que ele se torna um lead, automaticamente gera um tempo para eu resolver aqui como é que eu vou respondê-lo. Essa resposta, call to action, vamos lá. Vamos voltar aqui à discussão do que nós vamos fazer. O que é essa resposta? Precisa ser um e-mail? Não. Você precisa definir o que é essa resposta. Então, por exemplo, se o cara é aquele cara lá do médico, se é o médico, eu estou vendendo material hospitalar, uma máquina caríssima, uma máquina que custa 1 milhão. Então, qual é a minha resposta? Eu vou responder a esse cara por e-mail? Não.
eu vou marcar uma reunião com ele. Eu vou tentar um encontro presencial. Então a minha resposta é uma tentativa de marcar reunião. É uma chamada, e a chamada para a ação é feita nessa reunião. Certo? Ah, mas se for o corretor de imóveis, aí pode ser que eu responda por e-mail ou por WhatsApp. Respondo por WhatsApp, se for o corretor de imóveis. Certo? Ah, se eu tenho uma lojinha na internet, então eu respondo por e-mail mesmo. Então, cada negócio vai dizer como essa resposta é dada. Cada negócio vai determinar como esse call to action é dado. Então, veja, o projeto não é só isso aí. O projeto é onde você, é como você vai, em cada caixa dessa você tem um conjunto de decisões a tomar, certo? Então, aqui começa. Onde é que esse cara potencialmente deve me visitar? No Facebook, no Instagram, onde é que esse cara potencialmente pode me visitar? Quanto é que eu vou investir para que ele me visite? Quanto é que eu vou gastar de impulsionamento? Quanto é que eu vou pagar, por exemplo, para um youtuber famoso aí, para um influencer digital, para que ele direcione as pessoas para mim? Vale a pena? Não vale. Quanto é que eu tenho para investir e como eu vou investir? Então aqui eu tenho que fazer meu orçamento inicial. Essa landing page, quais são exatamente os dados? Quais são os dados que interessam ao meu negócio agora e no futuro? Não só agora, mas no futuro. Né? Qual é o meio que eu vou utilizar para que essa mensagem chegue mais claramente e mais rapidamente para a minha equipe de venda? Qual é o tempo de resposta? É uma resposta automática? É uma resposta pessoal? Que tipo de resposta eu dou? Eu marco reunião, eu envio e-mail, eu envio SMS, eu envio, sei lá, uma mensagem no Facebook. Qual é a ação que eu chamo para esse cara participar? O que é o call to action? O call to action pode ser uma reunião inaugural. O call to action pode ser uma chamada já para fechar o negócio. O call to action pode ser um evento, uma experimentação, uma visita. Corretor de imóveis vai... O cara que está vendendo material hospitalar vai ligar para o médico e vamos marcar uma visita para que você conheça o meu produto por inteiro, para que eu faça uma demonstração. O corretor de imóveis vai dizer, venha aqui para você conhecer o imóvel. Né? O dono de uma faculdade vai dizer, vem aqui para você fazer a sua matrícula, vamos fechar a sua matrícula, o que é que está faltando para fazer a sua matrícula? E aí, cada um desses tem um planejamento, né? Tem um conjunto de perguntas e de respostas para você aumentar a eficiência. Por isso você precisa do BPMN e associar isso com outras técnicas de planejamento, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Então, nas próximas aulas, nós vamos estar discutindo aí outro modelo de metodologia ágil, né? Vamos tratar do Lean Project, né? Que são os projetos enxutos, que vão ajudar muito. Eu acredito que você pensando em experiência do usuário com BPMP, BPMN, com um Lean Project, você vai ter aí um projeto bastante eficiente, enxuto, bem feito. Tá bom? Então, até a próxima aula aí, se Deus quiser.